presente exemplo pretende demonstrar como se efetuar uma validação e posteriormente uma validação baseada na primeira validação. Ou seja, se eu, por exemplo, escolher um distrito, eu quero que os concelhos que apareçam sejam apenas respeitantes ao distrito que selecionei. Para isto assim aqui, eu para distrito vou utilizar uma validação por lista simples, baseada na lista de distritos previamente definida. Os concelhos vão alterar em função do distrito selecionado. Para efetuar a alteração nos concelhos, eu vou utilizar uma função, aliás, uma combinação de duas funções, que é a combinação da função índice com a função corresp. Vou ter que ter uma área que me indique por distrito todos os concelhos associados. E vou ter que ter uma indicação de identificação do número de linhas máximo do concelho. Ou seja, a partir de agora eu posso efetuar este procedimento da primeira validação e da segunda validação baseada na primeira. A primeira validação é a validação por distrito. Por simplificação só coloquei 4 distritos e os concelhos destes 4 distritos. É uma validação simples, separador de dados, validação de dados, escolha a opção validação de dados, validação por lista e origem são os meus distritos. As restantes funcionalidades já foram abordadas noutras sessões, por isso faço OK. E fico com a minha validação por lista. O concelho vai ser baseado nos diferentes concelhos que vão aparecer em relação ao concelho que eu previamente selecionar. Vou colocar aqui Beja apenas para ter por referência. O concelho vai ser obtido então por esta tabela que eu criei de apoio. Vou ter que ter os diferentes distritos listados e as linhas identificadas. As linhas identificadas vão ser um precioso auxiliar para a função índice. Enquanto que para eu encontrar o nome dos diferentes distritos vai ser com base na célula que está na célula A2, ou seja, o distrito que eu selecionei, e utilizar a função corresp. Que dando o exemplo, então, eu vou começar por introduzir a função índice. A função índice tem duas opções. Vamos escolher a primeira opção, em que só tem que definir a matriz, o número de linha e o número da coluna. A matriz é a tabela de apoio que eu selecionei, excluindo os rótulos de linha e os rótulos de coluna. Que dado que eu pretendo posteriormente arrastar esta função, vou bloquear este intervalo aqui, ou seja, vou tornar as referências absolutas. Número de linha vai ser a célula G1, ou seja, vai-me dar a referência em relação à primeira linha, vai aparecer aqui neste caso de Beja, vai-me aparecer em primeiro lugar Aljustrel. O número da coluna vai ser uma função baseada no corresp, ou seja, vou ter que introduzir aqui uma segunda função, que neste caso é a função corresp. Em corresp, e o que é que vou procurar? Vou procurar o que está escrito na célula A2, que dado que quero procurar sempre o que está escrito na célula A2, vou ter que fixar esta célula. A matriz de procura é onde estão escritos os distritos, ou seja, entre H1 e K1, que novamente, como são células que vão ser sempre fixas, vou bloqueá-las. E o tipo de correspondência vai ser 0, ou seja, eu pretendo uma correspondência exata. E faço OK. E já tenho este cálculo efetuado, que me permite indicar que para o distrito de Beja o primeiro concelho é Aljustrel. Se eu alterasse para Aveiro, o primeiro concelho seria Águeda e assim sucessivamente. Ou seja, eu já tenho preparados todos os concelhos relativamente a este distrito. Basta-me arrastar a função até ao limite máximo da função. Se eu alterar agora de Aveiro para Beja, altera para que na mesma proporção. Se eu quiser eliminar estes zeros, basta-me colocar aqui tracinhos, por exemplo, ou os ífanes, e automaticamente desaparecerão e aparecerão os ífanes. Para quem se deu erro, provavelmente porque tem aqui um espaço.
seja, têm que fazer uma procura exata, ou seja, ele só encontrará se tiver exatamente escrito Bragança, ou seja, tem que ter, não podem ter espaços à frente da célula. Ou seja, a partir deste momento, tenho a função definida. Ou seja, o conselho vai ser baseado que nesta lista agora isto criado. Ou seja, vou fazer uma validação de dados, validação por lista respeitante a esta origem, entre E2 e E20. Se tivessem distritos com mais conselhos, bastava alargar o número de linhas aqui na mesma proporção. Fazemos OK e já temos a situação resolvida. Ou seja, para um determinado conselho, só me surgem, aliás, para um determinado distrito, só me surgem os conselhos respectivos. Se eventualmente apagarem o que está escrito em distrito, que vai-vos aparecer um erro. Porquê? Porque ele não vai encontrar nada, ou seja, não vai encontrar espaço vazio. Se quiserem efetuar a correção, que neste caso assim aqui também é bastante simples, bastava acrescentarem uma função se esta opção. Ou seja, como é que fariam a função se? Poderiam dar a indicação se o que está escrito nesta célula fosse igual a conjunto vazio, queriam que aparecesse um tracinho, por exemplo. Caso contrário, queriam que fosse efetuado o cálculo. Dado que vão querer procurar sempre o que está escrito na célula A2, vamos bloquear também esta célula A2. Arrastando, deixava de aparecer o erro, independentemente de ter algo escrito ou não. E assim fica demonstrado como efetuar uma validação, entre aspas, condicional, ou seja, uma validação baseada numa validação efetuada previamente.